Colonizaram o nosso país, invadiram as nossas mentes, dominaram a nossa quebrada, mas conquistamos independência porque a nossa revolta também é armada. Os cadernos viraram escudos e as canetas munição. Enquanto vocês derramam o nosso sangue pelas ruas, a gente transforma as nossas lágrimas em ação. Dizem que estamos paradas e que pobre não presta pra nada. Respeitem os calos dos nossos pés, andamos muito. Não tivemos tempo para ficar parada, esperando sentada. Falam que somos a pior coisa que existe dentro da cidade. Mas sabemos o que é que fede e o que é o verdadeiro lixo dessa sociedade. Estamos vendo merda e sujeira nas ruas todos os dias e ainda não encontramos nada tão podre quanto a burguesia. Sabemos do que somos capazes, pois antes de vocês, nós já estávamos aqui. Homens brancos e ricos, exterminadores da nação, destruíram a nossa cultura e a matança foi chamada de salvação. Enquanto vocês passaram 5 anos na faculdade de engenharia civil, a nossa sabedoria ancestral nos fez mestre de obras muito antes dessa terra ter o nome de Brasil. Falam que a nossa produção não tem qualidade, mas foram as nossas mãos que levantaram toda essa cidade para que nunca se esqueça. Não foram as balas de borracha que apagaram toda a nossa história, foram tiros de metralhadora que ainda ecoam na nossa memória. É muito fácil você vir me dizer que eu só falo de dor e de violência, se pra você, playboy, que mora na 13 de julho, o sinônimo de luta é estender uma bandeira na janela da sua humilde residência. Vocês têm medo? Passam a vida dentro de carros com vidros fechados, mas saibam que é privilégio ficar chamando isso de tédio. Vocês nem sabem o nome do bairro onde mora a sua empregada. Ela é como se fosse da família, mas enquanto vocês estão na mesa, ela está sentada no chão, comendo os restos do patrão. Deixamos de ser submissas. Agora somos nós, as protagonistas das nossas vidas. Criaremos um novo destino jamais visto na Terra. Vamos trazer a nossa versão dos fatos, porque dessa vez nós é quem vamos vencer a guerra. Olá, esse é o 4º episódio do Manas e Monas, ainda em condições pandêmicas. Eu sou Paulette da Selva e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Na pílula de leitura de hoje a gente tem Débora Arruda, que é uma artista indígena, natural de Sergipe, é escritora, poetisa, performa e produz as coletivas Fugácida e Islamo-Lugu. Atua como professora e cientista social, é mestranda pelo PPGA-UFS desde 2012 e em 2017 Débora publica seu primeiro livro, Coração Despovoado. E conversando com a gente, mandando um sound gostoso, a gente tem Rafaela, ou como ela é conhecida, Betsista. Betsista em 2018 foi premiada como melhor produtora musical. Em 2019 ela realiza sets memoráveis pelo Brasil afora, em outros lugares do mundo. Se apresentou no Panorama Bar, se apresentou em várias cidades da Europa, na França, Inglaterra, em Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Portugal, Espanha, também esteve pelo México, pela Austrália. Ela é idealizadora da coletiva Bandida, assinou a direção musical em 2017 do álbum da Linda Quebrada e agora em 2020 ela é idealizadora e produtora musical do álbum da Jupe do Bairro. Então fica com a gente, cata esse bate-papo, cata a pílula de leitura que tá bem gostoso. E aí, Rafaela, tá boa? Tá tranquila? Betsista? Tô bem, amiga. Acordei cedo, comi uma tapioca, tomei um café. Que delícia! Então tá fresquinha, pronta. Eu queria começar perguntando não, né? Pedindo pra você falar um pouco da sua trajetória. Eu sei que a senhora de Itaquera começa no mood tocando em barzinho. Acho que você sempre trabalhou como artista. Não sei se teve outra ocupação nesse meio tempo. Então, fala um pouco da tua trajetória. Eu tentei trabalhar de outras coisas, mas eu sempre era despedida. Eu não sei muito obedecer o povo, não. Aí o povo fica meio puto comigo e manda eu ir embora, entendeu? Enfim.
A música tá comigo, assim, desde quando eu era muito criança, né, amigas? Eu acho que é sangue de família mesmo, que a família da minha mãe é bem musical, assim, vários primos e etc., que também já tiveram carreira musical dentro do forró e da música eletrônica também, isso quando eu era bem pequenininha, né? E aí depois vem aquele mood de banda de rock, loloque, gritaria. E depois eu começo a fazer dinheiro mesmo, assim, ganhar um pouco, né? Mas tocando em barzinho e tudo mais. Fiquei uns 5 anos, assim, tocando em barzinho. E aí foi o momento que eu comecei a tocar. Já tinha tocado em algumas festas da galera da faculdade que eu fiz de produção de música eletrônica. E aí depois, enfim, foi isso. Comecei a tocar algumas festas, só que só em 2015 eu conheci a Lady Di, que foi a pessoa que abriu todas as portas para mim, assim, né? Fez com que eu fosse ouvida e conhecida por pessoas que faziam as coisas em São Paulo, né? Então foi esse o momento que as pessoas começaram a saber de mim e que eu comecei a ser chamada para tocar e tudo mais. E aí desde então foi muito rápido, assim, amiga. Em novembro de 2015, acho que era a primeira vez que eu estava indo tocar no Rio, a primeira gig, assim, fora da cidade de São Paulo. E em fevereiro de 2016, eu já estava, tipo, começando a viajar. Março, já comecei a viajar horrores. Comecei a experienciar esse lance de ir para outras cidades tocar, entendeu? De ser uma pessoa convidada, de ser tratada bem, entendeu? Também. Porque às vezes a situação nos barzinhos, assim, não é muito legal, né? Enfim, você não é bem paga, você tem que montar tudo, você tem que levar todos os equipamentos e ainda passar vários estresses. E aí, como DJ, eu comecei a experienciar, assim, tipo, tocar 1 hora e ganhar R$300, enquanto no barzinho eu tocava 4 e ganhava 70, R$100, né? Então, foi um momento, assim, que as coisas começaram a dar certo. E que foi muito bom e espero que continue aí até a hora que eu cansar de fazer isso. Vou fazer outra coisa. O que é que tu pontua, assim, como sendo as maiores dificuldades desse processo? Para além da pobreza mesmo, assim, eu acho que a falta de acesso a muitas coisas, né? A falta de estrutura, assim, por exemplo, quando eu cito a Lady Di, por exemplo, porque ela era uma pessoa que já trabalhava na música há muitos, muitos anos, né? A gente se conheceu, eu estava fazendo o CD de 10 anos de carreira dela como Lady Di. Ainda tinha mais coisas antes com outras bandas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito assim, porque na música não tem como você mandar um currículo, entendeu? Não tem como você... por favor, ouve aqui meu som. Você pode até mandar, mas a pessoa ouvir é outros 500, entendeu? E aí com a Lady Di foi esse negócio assim, de eu conseguir conexões, entendeu? E conexões importantes para que eu conseguisse... amiga, aquele negócio, as pessoas às vezes precisa te conhecer, precisa conhecer sua cara, é o famoso quem indica também, sabe? Para conseguir trampo nesse rolê. E eu acho que isso pode ser um impedimento, assim, muito grande porque antes de conhecer a Lady Di, eu não conhecia ninguém, eu não tinha dinheiro para entrar na festa, entendeu? Eu não conhecia ninguém para pedir um VIP, entendeu? Então, eu assistia as coisas de fora, eu sabia as coisas que estavam rolando, mas eu assistia tudo isso de fora, né? Eu não conseguia acessar. Então, para além da falta de estrutura, falta de grana, falta de equipamento e etc., existe esse momento de você querer começar a trabalhar, entendeu? Porque antes de eu conhecer a Lady Di, eu já tinha tocado, eu já tinha feito festa. Só que não rolava muito, assim, porque não era super conhecida, né? Eu não conhecia as conexões que
que dissipa, né, o nosso nome, assim, aos ares, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa, assim, que pode desanimar muito as pessoas de início, sabe? Não conhecer, não conseguir. Não é todo mundo que você manda uma mensagem, a pessoa vai te ouvir, vai ter a atenção de te responder, entendeu? Por isso que, às vezes, eu faço questão, assim, de ouvir o que as pessoas me mandam, pessoas que eu não conheço, seja, enfim, no Instagram, no e-mail, porque às vezes pode ser a Rafaela de 2015, entendeu? Essa pessoa. E, enfim, é isso. Bafo. Eu acho que existe um marcador assim, bem forte dentro da tua carreira, dentro do teu processo como artista, que é justo essas turnês, né? Essa saída do Brasil. Eu acho que, de certa forma, ela se dá de maneira meio precoce. Houve essa saída por meio individual, né, dentro da tua carreira solo, mas também por produção com a Linda Quebrada e talvez outras iniciativas, né? Eu queria saber de tu, como é pra tu, como foi essa experiência, né? Foram quase todos os países de Europa, teve África, teve Austrália, foi pro México. Então, tipo, acho que cada lugar tem o lance da cultura, tem um lance de você entender a pista, né? A pista do Panorama Bar não é a mesma pista de um festival no México, né? A relação das pessoas. Eu acho que a gente fala muito no lugar de afetividade, né? Eu sinto que a tua produção tem muito esse lugar de afetividade dentro porque eu acho que muito do que a gente traz para a pista é o que a gente sente como necessidade, né? O que muitas vezes a gente quer ouvir, né? A nível de pesquisa ou a nível de afeto mesmo. Então, como é que tu se relaciona, né, com isso e como é que tu se prepara, talvez, para ter que lidar com essas pistas, ter que lidar com o público que é muito diferente, né? Desde o público branco, seco, que para e fica olhando a performance do DJ, até a galera que surta, grita. São muitas as variáveis, né, amiga? Desde a cultura, desde o jeito que as pessoas lidam nas festas. Por exemplo, teve um lugar que a gente foi tocar, em Monterrey, no México, com a Link, e a galera era super seca, assim, meio pra dentro, sabe? Mas porque eles viviam uma situação de toque de recolher há anos, entendeu? Há muitos anos. Por causa da briga entre os cartéis e a polícia e a violência. Então, existia um toque de recolher há muitos anos na cidade. E isso tinha acabado fazia pouco tempo, então as pessoas estavam reaprendendo a se divertir, entendeu? Assim, a ir para uma festa e se divertir, etc. Então, quando nos foi dado esse contexto, aí eu entendi o porquê das pessoas estarem daquele jeito, né? Um pouco mais para dentro, um pouco mais retidas e etc. E aí existe um outro lado também, que é, por exemplo, a Europa, as pessoas são muito retidas assim, né? Muito para dentro no dia a dia, cada um no seu quadrado, etc. Chega na festa, a galera se joga, entendeu? E se joga lá do jeito delas, né? E se diverte, etc., e tem essa dualidade, sabe? Aí aqui no Brasil você se joga na festa e se joga no dia a dia. E quando eu toquei no Negue Negue, assim, para mim, foi um dos melhores públicos, porque as pessoas estavam dispostas a ouvir qualquer coisa que você tocasse, entendeu? Então elas estavam dispostas a curtir aquele som que você ia botar ali. Elas não estavam, eu quero ouvir uma coisa assim, sabe? Então só vou dançar se for assim. Então, esse tipo de receptividade do público, com o qual o festival o Negue Negue foi construindo durante os anos, é muito importante também, entendeu? Ao mesmo tempo que, ano passado, com a Lin e sozinha também, eu toquei nesses lugares assim, que são ditos como os santuários do techno, né? Tipo, o The School Amsterdã, a Berghain, em Berlim, aquele outro... como é que é o nome, menina? Me esqueci. Um que teve lá no México, esqueci o nome. Mas um festival assim também mais puxado para música eletrônica, tal. O Unsound também na Polônia, né? E aí eu chego nesses lugares que são tipo super eletrônicos e techno e etc. E eu ofereço uma outra coisa, sabe?
Eu ofereço também a música eletrônica, o tuts-tuts ali que eles estão acostumados, mas eu ofereço uma outra abordagem para eles, né? E isso faz ser interessante também ali a troca com a pista, sabe? Porque aí você consegue estabelecer um momento só seu, entendeu? Uma coisa que só você conseguiu proporcionar para o público que estava ali te assistindo. Ao mesmo tempo que na Austrália, por exemplo, estava um frio, assim, muito, muito, muito frio, e as pessoas se divertiam, e elas dançavam, e chegavam até a suar, não sei como, menina, porque era um frio, assim... Sei nem como é que você conseguia suar naquele frio. Mas, tipo, o que eu curti, assim, de fazer tanto com a Lin ou sozinha, era de oferecer o que a gente tem, entendeu, amiga? Eu não tava ali querendo fazer um papel, tocar alguma coisa, eu tava ali fazendo eu, entendeu? Interpretando eu mesma. Então, isso me dava muita liberdade de, por exemplo, eu quero tocar 20 minutos só de funk dentro do set. E tinha dia que eu não queria tocar nada de funk no set, entendeu? E eu sentia essa liberdade, e eu sentia também que a conversa entre os públicos rolava também. Mas eu sinto que quando você bota um funk na Europa, aí elas gritam, elas sempre gritam. Elas sempre se emocionam. Porque é uma coisa que a galera não tá acostumada a ouvir, né? Principalmente esses funk mais favelão, assim, de São Paulo, bem escrachado. A galera não é muito acostumada lá, não. Porque lá só chega os mais popzão, assim, né? Então, na hora de tocar era bafo, bafo, bafo. Agora o dia a dia de viagens e aeroportos e tudo isso é outra história, né? Porque são outros contextos, né, amiga? Porque por mais que eu estivesse, sei lá, tocando na Berghain, na pista do Panorama lá em cima, na hora que eu saísse da Berghain, eu era só mais uma turista brasileira, entendeu? E eu ia ser tratada como tal, na rua. Bafo. Tu produziu alguns álbuns, né, dentro da tua carreira. Acho que duas produções mais recentes, talvez das mais marcantes, foi o álbum Pajubá, e agora no início do ano no início / meados do ano, né, tem o álbum da Jube, que é o Corpo Sem Juízo. Como é que foi o processo? Como é o processo para tu de produção, né? Acho que existe uma série de acúmulos de referências pessoais, das pessoas com quem você está trabalhando. Acho que deve ser um processo um pouco demorado, talvez árduo, e como é um processo que eu acho que vem muito de um lado afetivo e tem muitas questões políticas, também tem coisas que, né, tem que ser abraçadas dentro do processo por conta disso. Então, externa um pouquinho pra gente como é essa experiência. Assim, nossa, no processo do Pajubá, isso foi em 2017, no meio do ano. 2017 eu estava migrando para esse rolê mais eletrônico, né? Então a cena de bass music aqui em São Paulo estava morrendo e eu pulei do barco, entendeu? Foi isso, o barco estava afundando e eu pulei do barco para, né, continuar trabalhando. E aí, então, quando eu fiz o Pajubá, você consegue ouvir na sonoridade dele uma coisa muito música eletrônica, pista, muito clubber, assim, etc., porque era aquilo que eu estava sendo alimentada naquela época, né? E aí, quando você me joga para o disco da Jupe agora no começo do ano, por exemplo, eu já tinha vivido 2017, 2018 e 2019, assim, pancadão, entendeu? Tocando muito, viajando muito, ficando muito cansada. Então, aquela energia de fazer um bagulho, não tinha, entendeu? Porque eu não tava mais flertando com aquilo, sabe? Tipo, eu senti que ano passado eu fiz muita música de pista, assim, muitas que inclusive já tá na internet, no Bandcamp, no SoundCloud. E que foi isso, assim que deu
Assim que deu dezembro, por exemplo, que eu finalizei, né, o meu ano de trabalho no Nordeste e que eu fiquei lá na casa da minha família em Natal e depois eu fiquei com as meninas em Aracaju, vivendo uma vida super nanaíra, assim, sabe? Indo na beira do Rio São Francisco, indo lá na Chapada Diamantina, vivendo essa tranquilidade com a qual eu estava super distante durante esses 3 anos de trabalho. Quando chega na hora de fazer o disco da Jupe, eu tô com outra energia, né? Eu não tô com aquela energia descaralhada assim de nossa, vamos lá, vamos fritar, entendeu? Eu tô com uma energia de ouvir música. Então, quando a gente sentou, isso que a gente já conversava um pouco antes também. Mas quando a gente sentou para fazer o disco, o EP da Ju, porque a gente ficou 2 semanas juntas, assim, vivendo juntas, no dia a dia, né? A gente queria fazer música para a galera escutar em casa, ou para tocar no rolê também, se você quiser tocar, entendeu? Mas que fosse uma coisa mais tranquila, assim, e bonita de ouvir também. Então, eu largo de mão essa fritação e esses timbres mais ácidos e agressivos que eu trabalhei no Pajubá, e eu faço uma coisa mais íntima e sensível, entendeu? E também porque eu sinto naquela época que a gente fez o Pajubá, que a Lina precisava gritar essas coisas também, né? Eram letras com muito texto, então a gente precisava dar esse ar mais agressivo também para as coisas dela, né? E aí quando eu venho com a Jupe, que são coisas muito íntimas, são letras muito íntimas, dela falando sobre ela mesma, sabe? Eu tento trazer também, assim, de uma forma sonora, uma coisa mais próxima, entendeu? Uma coisa mais familiar, vamos dizer assim, sabe? Mais sensível, mais melódica. Então, é isso. Eu acho que tudo influencia, sabe? É o encontro do natural com o cultural, o que está dentro com o que está fora. E isso explica muita coisa, assim, quando você para pensar, sabe? Tipo, no disco da Jupe, e agora do meu álbum também que eu tô produzindo, eu não, tipo, tá uma coisa assim, elegante, chique, entendeu? Eu não tô fritação mais, eu quero ficar no camarote bebendo um drink, entendeu, amiga? Não quero mais ficar lá na fabriqueta suja de poeira. Entendeu? É mais ou menos assim. Nunca mais. E aí também entrando assim em quarentena e ficando muito em casa e ficando muito eu e minha cabeça, né? Eu fui largando um pouco essa euforia, assim, sabe? De tocar umas coisas muito pra frentona, assim, sabe? Então eu tô... Quem tá esperando coisa muito rápida vai se desapontar comigo. Porque eu tô a fim de fazer umas coisas assim pra ganhar um prêmio, sabe, amiga? Ser indicada como o melhor álbum do ano, essas coisas. De novo, né? Fazer outra coisa, né? Já fiz bastante, então eu quero fazer outra coisa agora. Entendi. A gente tá vivendo um cenário bem loloque, né? Acho que existem muitas ansiedades acerca de como é que a gente vai conseguir, né, continuar produzindo. A gente criou uma maneira. Eu também trabalho com música, né? Também sou DJ. Mas a minha relação tem sido um pouco problemática de como é que é criado esse vínculo, né, entre produtor, a produção e os ouvintes, né? Acho que se antes a gente já viu uma demanda de produtividade que era gritante, agora acho que tá ainda mais, né? E tem essa coisa de se mostrar produtiva, né? De estar produtiva, essa cobrança que é pedida assim, a gente, principalmente a gente que é artista subalterno, né? Por mais que a senhora tenha rodado o mundo, por mais que a senhora esteja produzindo álbum, esteja produzindo várias coisas, ainda assim a gente não chegou num lugar, né? Que é um lugar que a gente pode se dar o luxo do descanso, né? A nossa imagem, eles pedem que a gente esteja produtiva, né? Eu não sei se é a cidade de São Paulo, eu não sei se é o universo da música que pede isso pra gente.
Ou se a gente mesmo se pede isso, porque, querendo ou não, né, a gente também, a nossa produção, acho que mostra muito que a gente tá viva. Então eu queria meio que saber de ti, como é que você tem sentido esse momento, né? Pra mim tem sido um momento muito problemático. Eu tenho amado muito o que eu tenho feito, as coisas que eu tenho me proposto a fazer, mas ainda assim tem exigido muito de mim. E aí eu queria saber de ti quais os sentimentos que te cercam, o que é que você tem sentido dentro desse momento de isolamento, dessas questões de estar produtiva, de ser produtiva. Nossa, então, toda essa situação assim meio que quebrou minha perna, né? Porque eu estava com o meu ano planejado já, ia ser o momento finalmente que eu, tipo, ia fazer as coisas programada, sabe? Que eu ia fazer tudo bonitinho, sem fazer tudo que vem, entendeu? Dizer sim para tudo e falar assim, isso eu vou fazer, isso daqui vou deixar para depois, isso daqui eu não quero. E aí vem esse momento loló que, assim, no começo da quarentena, porque eu tinha ficado lá na viagem, e a gente ficou como? Patroa na viagem, né? E aí chegou esse momento quarentena, assim, buf. E aí teve o dia que eu chorei de nervoso por causa de dinheiro, entendeu? Porque você tá tendo um fluxo de grana ali, e aí você tem que... Aí chega esse contexto, você recebe convites em que você ganha 3, 4 vezes menos ou até mais do que você estava ganhando, entendeu? Trabalha muito mais, né? Porque agora a gente é videomaker, tem que preparar o set, é todo babado. Eu tenho conversado muito com a Jupe e com a Lin sobre isso, sabe? De como antes a gente chegava, passava o som e fazia o show, entendeu? Hoje, se eu tenho que gravar um set, eu tenho que arrumar toda a minha sala, e aí eu tenho que pegar minha TV que está no quarto e botar aqui para dar uma luz, porque eu não tenho iluminação, entendeu? Para dar uma luz colorida. E aí eu tenho que ligar todos os cabos. E aí eu moro em quintal e eu não posso fazer som alto a qualquer hora, entendeu? Então, esse lance de... No começo, assim, da quarentena, eu até tentei fazer uns tutoriais de produção e etc, sabe? Ensinando. E aí chegou no último, assim, eu falei, quer saber? Eu tô muito triste, eu tava triste, assim, deprê, não vou ficar me obrigando a fazer um bagulho, tá ligado? Então, é isso, me desculpem, mas eu não sou uma máquina, e eu admiro quem consegue manter uma frequência, assim, de atividade, entendeu? Por exemplo, o alcance do meu Instagram, ele diminuiu muito mais, mas isso também... É uma coisa louca, né, amiga? Porque, assim, esse ano era o ano que eu ia... tava com as turnês programadas e etc. Mas já era um plano meu produzir mais, né? Então eu tava querendo produzir mais, fazer álbum, trabalhar com artistas, não fazer só música eletrônica, música de pista, sabe? Mas fazer outras coisas. E aí, o engraçado foi que, tipo, esses convites estão chegando, entendeu? De produção, de fazer álbum, de fazer single, de sendo remix, etc., alguma coisa assim. Isso tem me dado um prazer, uma satisfação maior, assim, de fazer, entendeu? Mais do que ficar fazendo um DJ set, assim, live streaming, etc. Porque no começo, quando eu tava empolgada, aí nós aceita qualquer coisa. Vamos lá, demorou. Eu fazia mesmo no meu Instagram. Mas agora é assim, tipo, não vou ter todo esse trabalho que eu tenho para montar tudo e gravar as coisas e etc. E eu quero receber por isso, entendeu? Eu não vou ficar fazendo isso de graça também, né, amiga? Porque as pessoas não podem ficar pedindo de graça a única coisa que eu tenho para poder trabalhar, entendeu? Então, a gente agora está priorizando, assim, esses convites em que a pessoa entende, sabe? Que a gente está nesse momento, mas você fala assim, pô, eu só tenho isso. Então, beleza, é melhor do que você ficar pedindo para fazer o negócio de graça, saca? Enfim. Que é isso, né? A gente precisa comer, a gente provavelmente vamos ser o último setor a voltar, né? De eventos. E a gente tem que sobreviver até lá, né?
Então, esse lance de produtividade, assim, eu fiquei um pouco triste no começo de ter essa pressão, assim, mas hoje em dia eu já tô mais tranquila, assim, não fico me cobrando tanto e também tô focando aceitar convites que eu tenha maior satisfação em trabalhar, entendeu? Tipo, produzir música e tudo mais. É isso, a gente fica triste mesmo com muita pressão de fazer coisa, amiga, porque antes disso tudo a gente já fazia muita coisa e agora a gente tem que fazer o mesmo tanto recebendo quase nada, entendeu? Recebendo o quíntuplo do que a gente estava recebendo. Pra mim tem sido bem problemático, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu toco há alguns anos, mas eu não tenho equipamento, por exemplo, né? Tipo, eu não consigo fazer uma grana que eu conseguisse montar um setup para ter em casa, né? Uma CDJzinha ou uma XDJ que seja, um monitor de áudio, né? É uma coisa que é uma realidade um pouco distante. E aí é muito doido você receber um convite, por exemplo, de um produtor e dizer assim, será que dá pra você tocar na festa? Eu até posso, mas eu não tenho os equipamentos. E a pessoa vir pra mim e dizer assim, eu tenho 2 CDJs que eu posso oferecer. Eu disse, meu amor, eu vou pegar esse CDJ e vou mixar onde? No meu Edge? Eu vou colocar o som por onde? Pelos meus ouvidos? Vão ser minhas caixinhas? Botar o como, sabe? Eu acho que, pra mim, eu tenho uma doideira também que é a falta de tato, sabe, das pessoas. Eu acho que esse momento as pessoas também... Existe, lógico, né, esse lado da movida, das pessoas aproveitarem como sendo um espaço onde a gente consegue talvez democratizar os acessos, né? Tipo, fazer uma festa onde tipo, todas as pessoas do mundo possam ir. Mas é um momento também que as pessoas são sem noção, sabe? Eu diria que até um pouco oportunista, né? De, tipo, pegar uma situação onde tá todo mundo meio quebrado e vender essa sua, sabe? Sua proposta como também estar quebrado e assim, Moreira. Até entendo. Exatamente. É legítimo, mas vou ter que declinar, sabe? Essa foi a palavra que eu mais utilizei na quarentena. Reconheço o convite, ele é valiosíssimo e a troca seria grandiosa, mas eu vou ter que declinar porque as minhas necessidades atuais não são essas, sabe? Eu não tô mais pela visibilidade. Até tô, sabe? Mas quem tem fome tem pressa, sabe? Eu não... amiga. Por exemplo, foi uma coisa que eu estava até falando no Twitter hoje, que eu nunca recebi tanto convite de festival brasileiro que nem eu tô recebendo desde que começou a quarentena. Assim, festivais que sabiam quem eu era, festivais que eu já tinha tocado com a Aline, por exemplo, e que me ignoraram nas últimas edições, entendeu? E que agora vai ter um negócio online, a gente quer te pagar R$300, sabe? Você fica assim, pô, velho, vocês poderiam ter me chamado antes, vocês poderiam ter pagado o meu cachê, me dado enfim, uma estrutura, assim, tá ligado? E às vezes eu sinto que é isso daí que você tá falando mesmo. Tipo, parece que as pessoas se aproveitam desse momento, pensam, né, em você, em te chamar, e chega e fala assim, eu só tenho isso. E aí ele vai conseguir te contratar por um preço muito menor do que se fosse uma coisa normal. E outra coisa também, de muitos desses convites, é a galera chamar agora, riscar nosso nome da lista e as próximas edições fingir que a gente não existe, entendeu? Que é a hora de pagar um cachê melhor, não vai chamar. Então, são essas coisas assim, eu conversei sobre isso com a Jupe também, ela falou para mim que tinha declinado vários convites também, né, porque, enfim, saiu o CD dela e isso tá recebendo uma atenção, então chega muita coisa, mas muita coisa que as pessoas não conseguem dar uma contrapartida, né, que é o mínimo. Justa, sabe, amigo, uma contrapartida justa, mesmo que seja assim, beleza, eu tenho esse tanto para te pagar agora, mas assim que tiver a edição ano que vem, que tudo voltar ao normal, você vai estar com a gente. E botar esse contrato, entendeu? Para também não ficar só no boca a boca, entendeu? Então, enfim, são essas coisas assim que as pessoas têm que pensar também, sabe? Tipo, eu queria participar de várias coisas, queria dizer sim, gente, mas não dá para eu ficar fazendo um set de 1 hora, eu tenho que fazer pesquisa, sabe? Eu não vou botar qualquer música e pronto, acabou, sabe?
É um trabalho que, enfim, né, amiga, você bem sabe que a gente fica horas e horas cavucando para achar umas músicas que a gente gosta, que a gente acha massa, e fazer um set pra gente não é só botar as músicas lá e tchau, entendeu? Você se prepara para aquilo, então as pessoas têm que entender que isso é um trabalho também, entendeu? E que isso também precisa ser remunerado de alguma forma, sabe? E que, enfim, eu também tenho declinado muitas coisas assim de set, principalmente da galera de fora, que eu fico assim, amor, você quer que eu fique mostrando as melhores coisas que tem aqui no Brasil e não quer me pagar nada? Bitch better have my money, entendeu? Pode passar aí, amor. Seus eurinhos, entendeu? Não tá rolando doido, né? mais Porque fazer esse isso. esquema É isso. Primeiro, não existe um esquema de contrapartida. Eu acho que tem a coisa do... Não sei, acho que a gente que é artista subalterno, por mais que a gente chegue num lugar, né, de supervalorização, não supervalorização, mas num lugar de valorização, entre aspas, né? Que foi muito corrido, é muito suado, geralmente, porque pra gente estar nos lugares provando que a gente tem uma produção potente e que não tá mais... Porque, assim, eu acho que a gente vive num momento que existem, acho que agora nem tanto, mas que existiam marcadores muito fortes no sentido da representatividade, né? Do lugar da legitimidade. Estamos convidando tal pessoa porque ela é lésbica, ou porque ele é preta, ou porque ele é gay, ou porque é trans, whatever, né? Então, assim, primeiro a gente tem um trabalho de desmistificar esse lugar, né, das ocupações dos espaços, né, que a gente tem acúmulo para isso, nossas produções têm acúmulo, a gente estudou para isso, né, é um lugar que vem a partir de muitos acúmulos, né, de uma pesquisa aprofundada. Então, primeiro tem essa quebra, e segundo tem essa quebra de que é um lugar de que eu acho que existe sempre uma ideia de um favor, né, principalmente em produtores grandes, assim, né, de festival, tudo, quando acontecem os convites, é como se a gente precisasse daquele lugar para ser legitimada, sabe? Exatamente. E não é sobre isso, né? Eu acho que existe um problema, assim, de percepção dessas pessoas entenderem mesmo, os produtores, a grande maioria brancos, né? De entenderem o lugar que a gente ocupa enquanto produção. Talvez sim, nossas produções são marcadas, talvez não, nossas produções são marcadas sim por questões identitárias, porque a gente não tem como fugir disso, isso é sobre a gente. Mas a gente não pode dar o que é nosso trabalho, a gente não pode dar de graça o que a gente tá para vender, o que a gente tem para vender. Exatamente, amigo. Né? Então é muito doido essa lógica. Mas é isso, seguindo... Ela já, né, se empolga, começa a dar texto. Não, eu já ia dar meu texto aqui. Segue aí, amiga. Eu queria saber de planos futuros. O que é que você tem programado? Eu sei que, né, como elas são fofoquito íntimo, eu sei que tem esse close do disco. Você falou também aqui na entrevista que tá produzindo esse bafo. Mas eu sei que tem outras coisas vindo também. Não sei se pode falar, não sei como é. Mas eu sei que você tem aprontado aí. Tem um convite que eu acho que eu não posso contar ainda, mas que é uma coisa muito, muito, muito legal. Tem o novo álbum da Lin também, da Linda Quebrada, que a gente já começou a fazer, e assim, estamos pirando em várias coisas, amiga, tanto que acho que esse primeiro single que em breve sai, a gente está fazendo coisa orquestra, sabe? Cordas, violoncelo, violino. Orgânicas. Tudo orgânicas. Então, deixando um pouco de lado aquele... Porque eu sinto assim, que a Lina foi loló em ter me colocado como diretora musical do Pajubá, porque eu tinha pouca experiência em fazer as coisas, né? Mas foi muito bom, assim, para mim também, enquanto artista, né? Enquanto minha formação. E aí, agora, eu agradeço porque agora eu me sinto preparada de fato, entendeu? Então, eu sinto que o que a gente pensar em fazer, a gente vai conseguir fazer, né? Não vou ficar lá quebrando minha cabeça, ai meu Deus, como é que a gente vai desenrolar esse som, etc, não sei o que lá. Então, tem um CD da Lin, que a gente já começou a produzir, que inclusive a gente teve a estreia lá do
do single dela no programa lá do Bial, né, quando ela fez a entrevista, que foi uma coisa muito importante também, né, porque, menina, estrear uma música na Rede Globo é a mais, né, para elas. E aí tem também o meu álbum, assim, que eu tô fazendo com muita calma, assim, tô bem tranquila, é legal também deixar as coisas adormecerem na cabeça, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei, tudo estava muito nebuloso assim ainda, mas agora eu já tenho uma certeza maior de como eu quero que ele seja, né? E o que mais que eu posso falar? Acho que é só isso que eu posso falar. Enfim, são esses trabalhos mais de produção, assim, que eu tô curtindo muito fazer e que, enfim, né, quero continuar fazendo isso mais do que curto muito ser DJ também, mas eu acho que essa vida de DJ é para quem pode, amiga, assim, a pessoa tem que ter muita disciplina, tanto mental quanto física, para aguentar esse babado, porque esse negócio de fazer turnê, viajar muito, etc., não mexe só com o seu corpo, mexe muito com o seu emocional também, né? Então, muitas vezes era meio loloque, assim, porque ao mesmo tempo que as pessoas ficavam muito felizes por mim, porque eu tava viajando e porque eu tava conseguindo as coisas e ganhando dinheiro, etc., né? Eu me sentia muito angustiada, eu sentia muita tristeza, amiga. Eu chorei em pencas aeroportos porque eu me sentia triste e sozinha, entendeu? E eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, eu ficava assim, meu Deus, era pra eu estar agradecendo, não era pra eu estar chorando de tristeza, entendeu? De angústia. Amiga, mas tem uma frase assim que eu amo muito que diz que nem tudo o que a gente quer é o que a gente precisa, né? Foi isso que eu entendi também, bastante viajando, assim, etc. É que, tipo, eu curto viajar, não da frequência que eu tava viajando, porque eu não tava conseguindo fazer nada da Rafaela, assim, né? Eu tinha que ser a bad sis o tempo todo, e ela exige muito, né? Exige uma coisa assim que a Rafaela às vezes não tá muito disposta. E entender que é isso, né? Nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Eu entendi que, por exemplo, ficar muito tempo longe de casa para mim não é uma boa opção, entendeu? Porque eu me sinto muito triste, me sinto muito longe, entendeu? Aí você fica pirando assim, amiga. Tipo, porque teve muitas viagens que eu fiz com a Aline, tava todo mundo junto, assim. A gente fica meio irritada com a viagem, porque é muita coisa, assim, né? Uma atrás da outra. Mas a gente estamos todas ali juntas, né? Então, a gente divide ali aquele momento, né? Agora, grande parte das minhas viagens eu estava sozinha, então tinham várias coisinhas pequenininhas assim que eu me estressava, que eu ficava triste, que eu nem contava para ninguém, sabe? Porque eu não queria revisitar esse momento e revisitar esse sentimento que eu tive, né? Principalmente situações de aeroporto e situações assim no dia a dia na rua, né? Que é aquilo que eu falei, a gente não eu tenho passaporte brasileiro na hora de entrar na imigração, entendeu? Eu não tenho passaporte europeu. Eu sou uma pessoa não branca andando na rua, né, na Europa. Eu não sou uma pessoa ariana, branca, que nem todos eles. Então, o tratamento é diferente, sabe? Algumas vezes você tá assim no metrô e você sente todos os olhares em você, sabe? Tipo, que eu tenho certeza que várias amigas minhas passam por isso diariamente, assim, né? Por ser quem elas são. Mas que isso se agrava quando você tá num lugar que não é seu, entendeu? Porque você se sente sozinha, amiga. Você sabe que se acontecer alguma coisa, e aí? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai estar aqui e pegar minha mão e falar, amiga, fica calma, entendeu? Então você passa por todas essas situações de muita felicidade e solidão também, e mexe um pouco com a cabeça, de fato, né? Tanto que esse tempo assim em casa está sendo, por mais que seja por essas circunstâncias que a gente não gostaria, né? Que é muito triste. Mas ficar esse tempo em casa assim tem sido bom, porque eu tô me encontrando de novo, entendeu?
Assim, deixando de ser a beticista 24 horas por dia, né? Tudo. E aí, pra gente fechar uma pergunta meio tirona, né? Saiu a vacina. Qual a primeira coisa que você faria? Saiu a vacina ou saiu a notícia que saiu a vacina? Saiu a vacina, digamos. Saiu a vacina. Chega a notícia pra você. Rafaela, saiu a vacina. Qual o primeiro babado que você faria depois da vacina? Ai, amiga, eu ia te encontrar, louca. Ah, fofona. Eu espero que saia antes do dia 22 de outubro para fazer minha festa de aniversário. Ai, por favor, mulher, porque o meu é em novembro, né? É um mês depois. E eu também quero fazer meu fulejo. Se sair a vacina, eu estarei lá na fila do postinho para tomar ela. A Thaís até perguntou esses dias, se chamasse você para uma festa clandestina, você iria tocar? Falei, minha filha, depende do cachê. Né? Se conseguir segurar a marimba dela depois deitada, né, querida? Ela na UTI. Ai, amiga, eu queria agradecer muitíssimo pela troca. Eu fiquei muito feliz, né? Por esse programa passaram, né, várias pessoas trans, tudo. A gente ainda não tinha trocado uma ideia, consegui trocar uma ideia com uma mulher cis. Eu tava querendo muito fazer essa troca. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que iria ser você. Porque existe intimidade, acho que assim como todos os entrevistados que passaram por aqui, aconteceu intimidade, mas eu acho que você é uma das pessoas que é mais próxima mesmo, que a gente tem, né? De dia a dia, de troca. Então, assim, grata, eu acho que você, hoje no Brasil, é um nome importantíssimo para a construção mesmo de imaginário, sabe? De um futuro babadeiro, de mulheres que produzem, mulheres que compactuam e que têm um pacto de vida com pessoas trans, que eu acho que isso é importantíssimo também, sabe? De entender outras produções, entender outras mulheridades e querer estar com elas. Então eu acho que é isso, gratidão pelo seu trabalho, gratidão por você ser a pessoa que você é e por topar trocar essa ideia aqui com a gente gostosa. Obrigada a você, amiga. Agora que você citou assim, né, eu me sinto, eu agradeço todas as minhas amigas trans e travesti, porque, olha, se não fosse por elas, eu acho que eu não ia ter desabrochado desse jeito que eu desabrochei, sabe? Nos últimos anos, assim, de estar perto e de depois... Sei lá, por exemplo, o rolê mais lésbico, né, de mulheres cis em São Paulo, eu não consigo mais lidar e flertar, né, com aquele tipo de comportamento, o dia a dia, etc. Porque ninguém é mais legal que minhas amigas. E acho que a gente construiu uma redoma assim tão forte entre a gente, né, de conexão, ligação e amor e entender o íntimo da outra, sabe, e respeitar a pessoa também, que, enfim, é isso. Eu sei que eu tenho influência em você, na Jupe, na Linha, etc., em todas as meninas, assim como vocês têm uma influência grandíssima, assim, na Rafaela que eu sou hoje, né? Então, eu diria que é um presente mesmo, amiga, assim, sem querer ser clichê, mas é isso que eu sinto. E no clipe do mês, a gente tem Déjà Vu de Bibi Caetano, um clipe maravilhoso. Dá um cato. Quando eu te vi, sem muito alarde, baby, olha sua mão em mim. Hoje era diferente, senti antes do toque. Pelo visto minha visão era quente, isso não acaba aqui. Não me rende, seu papo acho que vale, mas sempre que bate esse encaixe. Entende, mesmo que a noite acabe, cê não sabe como termina o que eu vi.
sugere antes que vire frase. De longe eu sinto o beijo que ainda tá por vir. Não fica me tocando só de longe assim, é tão normal pra mim. Vendo se me deixa a fim de querer sem te pedir. O dilema é que parece que a gente se parece. Então nessa noite não é ninguém que escolhe. Chamei de água quente, porque pelo visto a previsão era quente. Isso não acaba aqui.
Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukman. Buque, 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 vai. Buque, 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 senta no colo do Vukman. Buque, 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 Vukman. Buque, 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 senta no colo do Vukman. Buque, 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 vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukman. Buque, 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 senta no colo do Vukman. Elas sentam se acaba. Eu sento e me acabo. Senta, senta, se acaba. Sento e me acabo. Elas sentam se acaba. Senta, senta, se acaba. Elas sentam se acaba. Eu sento e me acabo. Elas sentam se acaba. Senta, senta, se acaba. Elas sentam se acaba. Eu sento e me acabo. Sento e me acabo. Sento e me acabo. Sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Sento e me acabo. Sento e me acabo. Sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Então peita, mané. Eu tô rindo à toa e ela tá estressada. Ontem meia-noite mandou eu embora de casa. Então tá, amor, botar minhas roupas no portão. Vou pro cabaré, eu vou para a curtição. Vou dormir lá em cima, na casa das primas. Lá o uísque é do bom e as melhores meninas. Vou dormir lá em cima. Cê é meu mano DJ Biel Prado, pô. É, DJ SG. Isso é DJ Cirilo Aguiar. É o trem, é o trem. Vala pumba, Desce pra você, tá na desgraça do meu cano. Desce, 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 desce. A novinha aqui do baile já chegou pra esculachar. Elas dançando talentinho, vem fazendo o quadradinho. Ô novinha aqui do baile, dá uma sentada pra rapaziada. Dá uma quicada pra rapaziada. Dá uma sentada pra rapaziada. Dá uma quicada pra rapaziada. Dá uma Tô a fim de meter pau, tudo no seu ano. Desce com a buceta na desgraça do meu cano. Desce com a buceta na desgraça do meu cano. Desce com a buceta, desce com a buceta. Desce com a buceta na desgraça do meu cano. Desce na desgraça do meu cano. Cê é meu mano DJ Biel Prado, pô. É, DJ SG. Escuta o papo da MC. E é isso, esse foi mais um Manas e Monas. Eu queria muito agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Sem vocês isso não seria possível. Também queria agradecer a nossa equipe técnica que faz com que, né, tudo isso rode, tudo isso aconteça. A Jess Pauline, a Gabriela Ubaldo, a Gabi Bahia, a Roberta Bonoldi, Rick Hirano, Marco Aurélio, as nossas convidadas. Rafaela Andrade, a cabeticista, a Débora Arruda, a nossa poetisa, e a Bibi Caetano, foi responsável pelo nosso clipe do mês. Então, é isso. Fica com a gente e até uma próxima.